Boa tarde! E boa noite para você! Estamos começando mais um bate-papo à luz do candeeiro. Eu sou Caroline Silva. Eu sou Franciola Araújo e no episódio 22 falamos sobre alguns problemas que os estudantes enfrentam ao entrar na universidade. E neste episódio vamos detalhar alguns desses problemas apontados por estudantes de algumas universidades com quem tivemos o prazer de conversar. De forma rápida, Franciola, eu vou só fazer aquele fiozinho da meada que a gente deixou lá atrás, nesse episódio, que nós pontuamos algumas coisas, né? Foi o acolhimento. Nós falamos um pouquinho de como fica o psicológico do aluno a partir do momento que ele entra e um foco maior ao curso em si, né? As dificuldades dentro do curso, no decorrer do curso que as pessoas sentem. Então, para começar, eu vou falar sobre o acolhimento. No meu caso, como eu fui remanejada, como eu falei no episódio anterior, eu não cheguei na época do acolhimento. Eu tinha passado a aula inaugural, já tinha passado a recepção do diretório acadêmico, né? Porque aqui na minha região é diretório acadêmico, DA, e eu não acompanhei de perto. Porém, um tempo depois, um ano depois, eu comecei a fazer parte do diretório acadêmico e a coordenação mudou e a reitoria, os reitores também mudaram. E com isso o acompanhamento ficou bem mais humanizado, bem mais dinâmico, e o que eu pude perceber até a época que eu saí da Rural, porque eu era aluna da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e hoje eu sou aluna da Universidade Federal de Pernambuco. O que eu pude perceber que houve uma evolução no acolhimento em relação às coordenações e à reitoria, e o diretório acadêmico também. O diretório acadêmico, ele fazia recepção com bolo, dinâmicas que Francioli não gosta, mas nós tínhamos as dinâmicas, e daí a gente funcionava meio aquela coisa do tá todo mundo no mesmo barco, sabe? E foi bem legal, a gente fazia todo mundo aceitar que estava ali unido. A recepção era para os 2 turnos, tarde e noite, e a dinâmica da mesma forma, as coordenadoras iam lá falar das oportunidades de bolsas, iniciação científica, monitoria, pesquisa, extensão, falava das modalidades existentes, quanto as bolsas destinadas para alunos que vinham de outros estados, outras cidades e precisavam se manter, até mesmo a casa do estudante, porque muitas vezes o aluno não sabe que existe essa oportunidade, né, de tentar e ficar, uma oportunidade de ficar na casa do estudante. Então, o acolhimento, no meu ponto de vista, ele foi evoluindo para melhor aqui na Federal Rural de Pernambuco. Na Federal não posso te falar tanto, porque para mestrado e doutorado já é uma outra dinâmica e que eu também acredito que precisa ser humanizada, tá? Mas na graduação, os alunos iam conhecer o prédio, onde seria a sala de aula, os laboratórios, a Xerox, muitas vezes, a gente apontava, a gente usa aquela Xerox, ou quando está fechada usa outra, onde era cantina, muitas vezes, então a gente tentava passar o máximo de informação para que o aluno se sentisse, de fato, acolhido, porque era o primeiro contato, né, pós-ensino médio, que ele ia estar tendo com algo bem diferente, porque entrar na universidade é tudo muito diferente, é outro mundo, e dependendo da instituição é tudo muito longe, né? Então a gente passava bizu de ônibus, horário dos ônibus, onde pegava, onde dava entrada de documento, do RU, coisas essenciais para o cotidiano de quem vai ficar na instituição. E a coordenação ela só melhorou com o passar do tempo, que ela continua dando essas informações, e o diretório acadêmico também. Então, assim, eu acho que é uma coisa muito importante. Lembrando que os trotes que nós fazíamos eram trotes construtivos, tá? Para a galera ter aquela questão do entendimento de estar numa instituição e com comida. Tudo, para mim, tem que terminar em comida. Começar e terminar em comida. Então, acho que essa coisa de você acolher, de sentir em casa, acho que ajuda você a se manter naquele curso. E você? Carol, como faz muito tempo, né, o acolhimento que eu tive mais recente foi o acolhimento no doutorado, que eu achei muito interessante. Mas eu particularmente não recordo de ter tido um acolhimento durante a minha graduação, né, no momento que eu entrei na graduação. Mas esse foi um ponto que muitos alunos com os quais eu entrei em contato, né, para saber quais eram essas dificuldades, eles apontaram, eles não têm um acolhimento, eles não tiveram um acolhimento. E como você bem colocou, é um momento extremamente importante, porque você está vindo de uma realidade, né? Muitas vezes você está vindo de outra cidade, e aí você chega na instituição, você precisa ser bem acolhido,
para que você consiga entender o que está acontecendo, o que acontece e como é a dinâmica dentro da instituição. Então, isso, evidentemente, não é um problema que o aluno possa resolver, entre aspas, né? O calouro não vai conseguir resolver isso, mas os diretórios acadêmicos, os centros acadêmicos, né? Essa nomenclatura ela muda de acordo com a região, com a instituição, eles podem sim sugerir essas coordenações que não têm esse costume, né, de fazer esse acolhimento, que eles venham a fazer, porque é extremamente importante. Né? A questão dos trotes solidários, esses sim são construtivos, são trotes que também colocam o aluno em contato com a sociedade, pelo menos com a área de entorno, né? Identificar essas potencialidades de como eu posso contribuir para a sociedade que está ali, seja através da arrecadação de cesta básica. Você tem inúmeras formas de fazer esse trote solidário. Então, é um ponto que muitos estudantes comentaram, né, essa questão do conhecer o curso, do acolhimento que não foi feito, e por isso fez com que muitos, quando necessitaram, precisaram de onde eu recorro para tal documento aqui, eu preciso fazer tal coisa. Então tem coisas básicas que o aluno, assim que ele chega na instituição, ele precisa ser informado, e simplesmente passar para ele uma cartilha, toma, te vira, não é um bom acolhimento, né? A gente sabe que é preciso você ler os documentos e tudo mais, mas esse acolhimento de você ter o coordenador do curso, de você ter os professores do curso, nesse momento é extremamente importante. Né? Eu normalmente eu trabalhava com os acolhimentos para os estudantes do curso técnico, que além de você ter a presença desses profissionais da instituição e de outros setores também que compunham, né, onde eles iam recorrer a tal necessidade, você ainda tinha a presença dos pais, porque da mesma forma como você está entrando numa instituição de ensino superior, é uma mudança na sua vida, quando você entra também numa escola técnica, é também uma mudança na vida, e os pais, você acaba tendo que conversar com os pais, dizer, pai, fica tranquilo, daqui para frente a gente vai assumir. Lógico que a gente precisa sempre do apoio dos pais, né, para esse nível técnico. Né, no nível superior, o cara já subentende que já esteja um pouco mais maduro, embora não saiba exatamente o que é da vida ainda, mas está um pouco mais maduro. Então, os pais acabam não fazendo parte desse momento normalmente. Né? Mas eu acho que é isso, né? É uma coisa que realmente os diretórios acadêmicos, centros acadêmicos precisam reforçar muito junto às coordenações das universidades, dos cursos, para que esse momento ele não seja privado dos alunos, que eles aconteçam e sempre aconteçam, para que as boas-vindas sejam boas-vindas mesmo. Né, Carol? Eu costumo dizer que esse momento de entrada na instituição de ensino superior ou ensino técnico, né, público, no privado eu não sei muito como funciona, eu não tenho como falar porque eu não participo dessa realidade, então não é o meu local de fala. Mas no ensino público, né, é aquele momento que você corta o cordão, né? Porque o pai não precisa estar indo lá reclamar, o pai não precisa lá estar indo cobrar. Você começa a ganhar autonomia da sua vida, de fato, quando você entra, né? Você está ali na transição, mas aí você já tem que tomar as rédeas. Então, eu digo muito que é aquele momento de choque de realidade. Você deixa seu filho do seu pai para você assumir a sua identidade, ou da sua mãe, né? O filho do seu pai ou da sua mãe, para você assumir a sua identidade. Você tem a autonomia de dizer, não, eu vou pagar essa disciplina, eu não vou pagar essa disciplina, eu vou continuar nesse curso, eu não vou continuar nesse curso. Eu sei que existem problemas familiares, logicamente, mas é o momento que você ganha autonomia para saber dentro do curso, eu quero essa pesquisa, eu não quero essa pesquisa. Não é seu pai que vai decidir se você está faltando aula, se sua nota é baixa, não é mais sua mãe que vai estar indo na escola. Agora é você e o professor, você e a coordenação, você e a professora. Então é você que está em jogo ali, a sua vida, o tempo todo você começa a amadurecer
tudo que você precisava que alguém fizesse por você agora não precisa mais, porque até o documento quem tem que assinar é você, né? Eu lembro que quando eu entrei, eu levei meu pai. E não precisava, porque eu era menor, na época eu tinha 16 anos, não precisava. Porque a partir daquele momento, mesmo eu sendo menor de idade, mas para a instituição eu estava apta a assumir a responsabilidade, porque eu tinha feito um vestibular, que é um concurso, não deixa de ser um concurso, né? Eu estava disputando vaga com outras pessoas e eu estava apta a assumir, porque dentro da condição de universidade, ela já entende que existem alunos que vão entrar mais novos, né? Menor de idade. E daí a gente começa a dizer, aquele susto, nossa, eu vou assumir, eu vou assinar um documento, sabe? Vão perguntar a mim, não vão perguntar ao meu pai, vão mostrar a minha nota, eu vou ter o meu portal do aluno, ou o meu SIGA, né, como a gente usa. Então, assim, é um novo mundo, e isso assusta muito, Francione. Pelo menos me assustou um pouquinho no início, mas com a troca da coordenação eu senti um pouco mais de leveza, sabe? Uhum. E daí, que eu tinha dúvida, como eu sempre sou muito de conversar com todo mundo, de, sabe, falar tudo, assumi logo o diretor acadêmico, não fui representante da minha sala, não, porque cada disciplina, a professora aqui pegava um aluno, então isso era bem legal, eu achei bem legal, porque não fica um aluno respondendo por todas as disciplinas, sabe? Cada Uhum. professora pegava um, às vezes a gente achava mais fácil centralizar em uma pessoa, mas aí fica uma sobrecarga muito grande, né? Acho que é Sim. interessante deixar para cada disciplina uma pessoa. E faz um grupo. Antigamente não tinha WhatsApp e a gente se virava por e-mail. Era e-mail doidado. Até hoje eu tenho os e-mails da graduação. E dava certo. Nossa. Na verdade. Sim, E hoje em dia com o com certeza. WhatsApp tudo flui muito mais fácil, né? Uhum. E daí eu acho que esse momento do acolhimento ele é incrível. Porque ali não tá para dizer quem sabe mais ou quem sabe menos. Você tá todo mundo na mesma sala e no primeiro período. Independente de onde Exato. você veio e quem você é, todos estão no período inicial. E isso é muito fantástico, porque você ainda tá, ai meu Deus, o que vai acontecer aqui, todo aquele mistério, aquela coisa boa. Depois sofre, sofre. E aí eu já ia puxar essa conversa, né? A gente passa pela, digamos que, vamos assumir então, né, o ideal. A gente chegou na instituição, a gente passou no vestibular, teve toda aquela problemática, né, que nos acompanha inicialmente, mas chegou o dia de fazer da primeira aula. A gente chega na primeira aula, a gente é feito o acolhimento, estou pensando numa situação ideal, temos o acolhimento e aí a gente chega na realidade, começa a realidade do curso. Começa as primeiras aulas, os professores normalmente apresentando as emendas do curso, como é a metodologia, o que é que eles vão ter que fazer, os 859 mil livros que você vai ter que ler, e aí a gente começa a ter alguns probleminhas. Eu até fiquei cansada só de falar dos 800 mil livros, porque um dos maiores problemas que eu acho, Francioli, é assim que a gente entra, é meio que a gente precisa pagar uma quantidade de disciplina absurda. Eu lembro que eu tive que pagar Uhum, 6 disciplinas no primeiro período, sabe? uhum. E eu achava que era o máximo. Nossa, 6 disciplinas. A gente recebe, assim que a gente entrou, a gente recebeu a ementa do curso, da grade, na verdade, a grade curricular do curso inteiro, com todas as Não, disciplinas. mas assim, agora vamos lá. Se tiver algum pedagogo aqui escutando o programa, é matriz curricular, tá? Ah, perdão, gente, eu sou atrasada nos nomes. Me perdoem. Então, a gente recebe a matriz curricular, que tem todas as disciplinas por período, se você não reprovar, porque se você reprovar, você não vai para a disciplina seguinte, porque no ensino público tem muito disso, né? Se você reprova uma cadeira, você não consegue ir para a cadeira seguinte, porque a cadeira anterior tranca, e daí você tem que pagar a cadeira anterior antes de seguir. Muitas não tem essa questão, né? De trancar. E tem mudado também um pouco, Carol, porque o que tem, você vai pegar os cursos com uma estrutura um pouco mais antiga, você tem muitas disciplinas que elas, como você fala, né, ela trava, são pré-requisitos. E hoje já tem, hoje não, isso já não é tão novo, né? Mas já há alguns anos o MEC tem orientado de forma que você, na construção dessa matriz curricular, você reduza essas disciplinas, essa dependência, né, ou interdependência de disciplinas, para que o aluno ele não comece a perder muitos, né, porque acaba sendo vira uma bola de neve, E né? No primeiro desestimula você bastante, isso, né? com certeza.
Então, ela deixa de ser pré-requisito para ser correquisito, por exemplo. Tipo, você não precisa ter passado, sido aprovado na disciplina, mas você precisa ter passado por ela. É claro que tem alguns casos, né, como por exemplo, principalmente na área de exatas, onde você tem cálculo 1, cálculo 2, não faz sentido você passar para cálculo 2 se você reprovou em cálculo 1, né? E você tem algumas interdependências aí também que são bem sinistras. Então, assim, a gente falando aqui da aclimatação do curso, né, que é aquela coisa de você chegar no curso e dependendo do curso, você vai pegar disciplinas logo no início que são disciplinas muito pesadas, né? Então, a questão das físicas, dos cálculos, tipo, eu precisei pagar 6 disciplinas, como eu disse. Então, tinha geometria analítica, cálculo 1, a química experimental, química 1, cadeiras de educação. Eu paguei pouquíssimas cadeiras de educação no meu curso. Hoje em dia o De curso licenciatura. de licenciatura. Porque na rural, a gente é uma rural, mas a federal rural, tá? Mas é porque é o hábito, né? Na rural, assim que eu entrei, a grade era bem antiga e lá não tem bacharelado, tá? E daí era só licenciatura. Então, quando se montou o curso, montou pensando um pouquinho mesclado, um pouquinho na licenciatura e um pouquinho no bacharelado. Então, as cadeiras eram diferentes do que é hoje. Hoje é bem licenciatura o curso, é bem diferente do que eu paguei. A matriz curricular mudou assim. Quando eu entrei, depois de 3 anos, mudou fez a primeira modificação. Depois de 6 meses, fez a segunda. E quando eu saí, fez a terceira modificação. E daí, há quem goste e a quem não goste. Eu amei o meu curso, com todo o peso do mundo, mas eu gostei do jeito que ele era, tá? Eu aprendi muita coisa, mas assim, se a gente reprovava cálculo 1, a gente não podia pagar uma disciplina que era do terceiro período. Era química 3. Então, cálculo 1 não só aprendia cálculo 2, ele aprendia química 3, sabe? Física não, a física só aprendia física 2. Então, eu podia pagar no meu tempo. Mas aí, imagina o quanto eu atrasava meu curso. Porque se eu não passasse de novo, por exemplo, eu ia botar pela segunda vez no segundo semestre, eu tinha que... Não podia pagar, tipo, já perdia 2 disciplinas de uma vez só. Não perdia só uma. E aconteceu comigo, gente. Eu reprovei algumas disciplinas, sim. E foi... Demorei um pouquinho de tempo. A gente termina, tá? Não se preocupe que a gente termina. Reprovei cálculos, reprovei física, reprovei também. Mas eu consegui concluir meu curso, tudo com paciência. Mas é muito desmotivante, é muito desestimulante. Você não tem estímulo para continuar. Porque, pô, como é que eu vou para a cadeira seguinte se todo mundo passa... Todo mundo assim, né? Passou e eu não. Primeira coisa que você pensa, gente, eu sou incapaz? E não é bem por aí. Porque, lógico, é como eu bato na mesma tecla. Eu não tive uma boa base, então tive que correr um pouquinho mais atrás do prejuízo. E ainda estava naquela questão de imatura, né? Não sabia como estudar tantas disciplinas. Acabava dando prioridade para umas do que para outras. E do primeiro período, de cara, eu reprovei 2 disciplinas. Para mim, meu mundo caiu, né? A questão da química experimental. E o engraçado é que eu reprovei a química 1 e a química experimental. De cara, assim. Mas também foi a única disciplina de química que eu reprovei. Química 1 não, perdão. Só a química experimental e cálculo 1. Pronto. Química 1 não reprovei, não. Você pagava física 1 e cálculo 1 Física no 1 mesmo já semestre? foi no semestre seguinte, porque no primeiro semestre era geometria analítica, que era a base para a gente poder aprender alguma coisa que eu não sabia. Mas era geometria analítica, cálculo 1, química experimental, química 2 e 2 cadeiras de educação. Entendesse? Então, eu não tinha experiência nenhuma do laboratório. Eu não sabia fazer um relatório. Eu nunca tinha entrado no laboratório. Quando entrei, era tudo muito novo para mim. Sem contar que era um curso de química. Com todas as suas particularidades. E daí, quando eu vi todo mundo meio que se adaptando, já meio que entendendo, aí ainda teve o problema de eu entrar depois, né? Que eu tive que me entrosar. Então, isso dificulta um pouquinho mais, mas não quer dizer que eu não fui capaz. Eu fui onde eu tinha meus limites. Eu tinha as minhas limitações e eu reconhecia. Então, reprovar a química experimental, ela não bloqueava nenhuma disciplina, tanto é que eu já paguei ela no fim do curso. Olha que absurdo. No fim do curso, e eu estava muito mais madura, com a outra mentalidade, muito diferente. E também cheguei um pouco depois e não tive problema, porque a gente já tinha experiência, já tinha iniciação científica, já tinha iniciação tecnológica, e daí muda a forma de você pensar. E você faz, poxa, mas eu reprovei isso. Por quê? Porque ao longo do curso você vai crescendo, você vai apanhando, você vai aprendendo, um morde e assopra eterno, um morde aqui, outro assopra ali. E daí eu sempre notei essa dificuldade imensa, Franciola, imensa, a questão de reprovar. E outros alunos, você reprovou. Cara, não faz isso não.
dá uma injeção de ânimo, ó, vai dar certo na próxima, não fica triste não, vai dar certo, se precisaria ajuda em alguma coisa, eu puder. A gente nunca pode, porque a que vem depois é sempre mais difícil do que a que passou, né? Uhum. Mas, ó, eu te passo as minhas anotações, manda ver, sabe? Dá aquela injeção de ânimo, porque chega pra você dizer, poxa, tu reprovou, foi. Caramba, acaba com o resto. E, Carol, mas aí a gente tem aqui uma série de problemas, né? Você tocou em algumas situações aí. O cálculo e a física 1, em muitos cursos, elas são ofertadas no primeiro semestre. Elas são ofertadas concomitantes. E você vai ter uma física 1 que demanda bastante cálculo, do cara que está aprendendo cálculo. E de um cara que está aprendendo cálculo e tem uma base deficiente. Porque muitas pessoas vêm de instituições públicas e privadas que não lhe deram uma boa base matemática. Isso é notório. Você vai ver aí, se não fosse verdade, né, as escolas particulares, por exemplo, estariam em primeiro lugar nos rankings e elas não são diferentes das escolas públicas, né, aí de mesmo nível. Quando a gente está falando de avaliações internacionais. E aí o que acontece? Você pega um garoto, uma garota, que acabou de entrar na universidade, muitos deles ainda menores de idade, vem com uma bagagem deficiente do ensino médio, pega no primeiro semestre cálculo em física 1 e ele tem que correr atrás. Mas quem vai orientar essa pobre alma a correr atrás? Porque ele passou toda a vida pregressa dele ali, antes de entrar na universidade, sem saber estudar. Aí ele entra na universidade, ele continua sem saber estudar, e agora ele está indo para outro nível, né? Quer dizer, é um nível muito além. E o pior, Francioli, é que não é só o fato dele não saber estudar, porque até quem sabe estudar vai sentir dificuldade, porque eu lembro que eu cheguei a fazer isoladas de química, tá? Eu lembro até o nome do cursinho, Química na Reta Final, que era lá da Rural. E era do meu professor da escola, que ele tinha o cursinho, ele falou, faça inscrição e tal, essa coisa toda. E eu fazia isolada de Química e fazia isolada pra Biologia, porque era o curso que eu queria, né? E daí, até pra gente fazer isolada na época, a gente tem que estudar as coisas da escola e as coisas da isolada. Aí o que a gente fazia? Empurrava a escola com a barriga e estudava as coisas da isolada. Porque a gente ninguém ensina a gente a estudar. Diz que a gente tem que focar, no meu caso, como foi vestibular da Coveste, né, primeira e segunda fase, eu tinha que focar nas específicas. Entende? Então diziam assim pra mim, foca nas específicas e o resto só não pode levar ponto de corte. Basicamente era isso que o sistema de mim falava. E daí eu focava nas específicas e botava o resto do lado. Aí você pega, como tu falou agora, vai pro ensino superior, onde você não tem específica pra focar, todas são importantes. E agora? Eu comecei aí quando foi, o primeiro período pra mim foi o choque, foi quando eu reprovei, né, o cálculo 1 e a química experimental. Química experimental, porque eu não sabia fazer relatório, a professora era, por incrível que pareça, depois foi a minha orientadora, e daí ela tentava ajudar, tentava ensinar, mas ela foi muito exigente, né, porque já existia essa dinâmica e ela era uma pessoa ótima, né, e sempre exigiu bastante qualidade, porque para ela sempre pontuava que a gente tinha que melhorar. Só que como é que a gente vai melhorar se a gente nunca fez aquilo? Sabe? É muito difícil. Pra mim era tudo muito novo, tudo muito difícil. Eu passava várias vezes na minha cabeça: será que eu vou conseguir terminar esse curso? Eu me questionei isso durante anos de curso. E olha que meu curso era 4 anos e meio. Eu peguei 2 greves, uma de 6 meses e outra de uma de 6 meses e a outra de 4 meses, ou seja, quase um ano, né? Então, meu curso terminou. Aí teve as reprovações, eu terminei o curso com 6 anos, né? Porque não basta toda a problemática, ainda tem a greve no meio disso tudo para sua cabeça explodir, porque quando voltava da greve, retomava o assunto de onde parou. E eu já não lembrava mais o que é que eu tinha visto. Porque daí você, na graduação, você quer saber o quê? Primeiro período. Véi, parou, tá de greve, fazer o quê? A primeira greve foi a mais pesada, foi de 4 meses, porque realmente eu estava no segundo período. E eu fiquei pensando, meu Deus, e agora? Eu me preocupava ainda em ler uma coisa. A segunda greve, que foi a de 6 meses, eu já estava no meio do curso.
E foram 6 meses parada. Eu fiquei louca. Só não fiquei mais desesperada porque eu já fazia a iniciação científica. E eu comecei a correr com as minhas coisas da pesquisa para quando as aulas voltassem, eu não estar com nada acumulado. Porque, além de tudo, a gente tinha que conciliar, né? Era a única fonte de renda. Tipo, eu já estou na universidade, eu não vou estar pedindo dinheiro ao meu pai, sabe? Não que ele fosse me negar. Graças a Deus eu tive a oportunidade. Meu pai e minha mãe sempre me ajudarem muito nesse sentido financeiro. Mas eu não queria. Porque você chega lá e faz, não, poxa, tem gente que trabalha, se mantém. Então, é uma forma de eu conseguir meu primeiro dinheiro. E daí, o dinheiro que o governo investe na gente, nas iniciações científicas, tecnológicas, de extensão, seja lá o que for, você tem que dar de retorno para a sociedade. E você não pode atrasar isso porque você tem que enviar um relatório para o órgão competente, você tem que fazer apresentações do que você fez no laboratório, para dizer onde você empregou o dinheiro do governo. Então, sua cabeça está o quê? Está na iniciação científica e está nas 6 cadeiras que você está pagando. Porque depois é você meio que escolhe a disciplina que você vai botar. Lembrando que você fica na sua cabeça. Eu vou atrasar meu curso, coloco tudo, divido, vou pra noite, sabe? Então tu imagina, aí tu vai pro período seguinte, e aí vem a Física 1, Cálculo 2, as cadeiras pesadas da tua e do teu curso, e você fica se perguntando, será que eu tô fazendo certo? E quando você reprova, que eu reprovei Física 1, não basta ter reprovado Cálculo, você reprova Física também. Aí é aquele boom de novo na sua cabeça. Porque você não sabe, você se pergunta e diz, por que eu não estou passando se eu estudei? E eu comecei um tempo que quando eu ainda reprovei cálculo 2 também, reprovei cálculo 2, por quê? Eu comecei a dar prioridade às cadeiras de química. Eu disse, não, meu curso específico é química, então eu não posso reprovar na química, eu tenho que passar bem. Então eu comecei a focar nas minhas específicas para aprender e não dava tempo, porque a semana de prova era a semana de prova, não era uma hoje e a outra na próxima semana. Eram todas as provas na mesma semana. Se a gente chorasse um pouquinho com o professor, ele ainda podia passar um pouquinho, sabe? Tipo, não, vamos deixar para a semana seguinte. Mas não era sempre isso acontecia. Então, como é que eu ia dar conta de 6 disciplinas, 6 provas na mesma semana? Eu jogava para cima, feito carta de Silvio Santos, assim, ó. Opa, quem quer dinheiro? Aqui que eu pegasse na mão que eu ia estudar. Era isso. E eu acredito que até hoje esteja sendo isso. Enquanto você falava aqui, eu estava procurando aqui meu histórico, né? Da graduação para ver como que era. Nós não tivemos, no meu caso, como curso de tecnologia, nós não tínhamos, por exemplo, cálculo 1 e física 1. Nós temos cálculo 1 e física geral. Então, que era mais tranquilinho. Era mais tranquilinho do que do bacharelado, da licenciatura. Mas, mesmo assim, primeiro semestre, eu não tive nenhuma reprovação, mas foi, né, eu tive que fazer alguns sacrifícios. E o que acontece? A matriz curricular dos cursos do Instituto, né, de uma forma geral, principalmente o de tecnologia, ele é mais engessado, como eu poderia dizer assim. Ele é muito mais parecido com uma matriz curricular de um curso técnico do que de um curso de um bacharelado, por exemplo. Então, você não tem flexibilidades. Normalmente, você não tem flexibilidades nas disciplinas. Então, primeiro semestre vai pagar aquelas, segundo semestre vai pagar aquelas. Então, você não escolhe. Não tem muitas opções ali para você escolher, por exemplo, disciplina eletiva, tudo isso. Mas aí eu falo muito desse caso específico da minha formação. Mas na primeira cálculo 1, né, quando eu cheguei em cálculo 1, primeira avaliação do semestre, eu fiquei com 0,5. A maior parte da turma ficou assim, 0,50, 0,50, 0,50. Tive uma mente brilhante que tirou um 6 na prova. Isso me fez sair do trabalho. Eu tive que sair do trabalho porque eu disse, olha, eu fiz um curso técnico, foi muito bom. Em compensação, no último semestre eu reprovei em todas as disciplinas, porque eu priorizei o trabalho. Quando foi no nível superior, eu disse, não, eu quero fazer um nível superior bom, porque eu já era consciente das dificuldades que eu ia ter que passar por ser um curso tecnólogo, e que é um curso que ainda hoje não tem uma grande valorização na nossa sociedade, embora seja um curso de nível superior. E então eu saí do trabalho, a minha família me apoiou, na época eu já era maior de idade, bem maior de idade já, morava ainda com meus pais, e eles me apoiaram e disseram, olha, vocês pagam aí, banquem pelo menos a minha ida e volta da instituição, que depois eu vou me virando.
E aí eu consegui, fiquei dessa forma. Eu estudava à noite, desde o segundo, aí no segundo semestre, nesse primeiro semestre ainda, né? Eu estudava à noite, nós conseguimos, eu e mais alguns colegas conseguimos um outro professor para dar reforço para a gente de cálculo 1. Foi como a gente teve, e, assim, num horário inverso. No semestre seguinte eu já estava fazendo iniciação científica manhã e tarde e estudava de noite. Eu tenho mais horas de iniciação científica na instituição do que de curso propriamente dito, né? De horas de curso. Então, assim, você tem que correr atrás. Só que no meu caso específico, né, como um bom privilegiado, era uma disciplina, foi uma disciplina apenas cálculo que eu tive que correr atrás. Contei com a ajuda de um professor que se dispôs a ensinar a mim e mais 2 amigos. Um abraço para a Lana, para o Pádua, que eram os dois que a gente acabou solicitando ajuda a esse outro professor, e a gente conseguiu depois lograr êxito, né? Mas não é fácil. E aí você pega o aluno que chega numa instituição, não sabe nem o que é cálculo, pega na primeira, pega porrada, e aí começa todo esse ciclo de desmotivação. Tem algumas coisinhas aqui que eu acho que é importante a gente pontuar e que seriam interessantes, né? Até mesmo o aluno procurar saber, você que está entrando na universidade, você que ainda está escolhendo, ainda vai escolher para onde você vai, de repente verifica se, por exemplo, na instituição que você está pleiteando, existe a possibilidade de disciplinas de nivelamento, né? Tipo um pré-cálculo dentro da matriz curricular. Se cálculo 1 e física 1, elas são ofertadas no mesmo semestre também, né? Como é que a instituição lida com isso? Porque são dificuldades que você muito provavelmente vai encontrar, com a qual você vai se deparar e que pode ser uma fonte de desestímulo logo no início do curso. Muitos alunos também, com os quais eu conversei, apontaram que é necessário que haja um número maior de monitores para essas disciplinas que são naturalmente as que concentram os maiores índices de reprovação. Por quê? Porque o aluno que ele chega, que ele entra ali, ele vai precisar de auxílio, né? E esses monitores, muitas vezes, eles são essenciais para ajudar você que vai entrar na universidade, né, para manter-se, para acompanhar esse nivelamento. Uma coisa interessante que você falou é a questão de 0,5, 0,3, 0, a gente acaba naturalizando isso. Uhum. E eu não acho interessante naturalizar, sabe por quê? Porque imagina uma turma de 50, 60 alunos, tira essa nota. É natural? É normal? Tudo bem que eu sei que existem professores muito bons que se dedicam e tal. Enfim, existem fatores. Mas quando uma turma inteira tira essa nota, eu acredito que o problema não esteja só com os alunos. Acho que o problema também ele pode estar com o professor, né? A metodologia que aquele professor está aplicando muitas vezes não está sendo eficiente para que basicamente 99% da sala, 99,9%, né, da sala consiga absorver conhecimento. Ou simplesmente o nível está além do que a tua sala pode te devolver em troca, porque a questão de quando tu falou, Franciele, o nivelamento é importante. Não é só o pré-cálculo, mas o nivelamento que o próprio professor vai fazer, porque eu paguei disciplinas na época da graduação que o professor pegava o melhor aluno e nivelava as notas de todo mundo. Uhum. Como? Não tem como. Então e eu já tive uma outra disciplina, né, no próximo do fim, que a professora ela pegava a nota daquele aluno intermediário. Ele nem era o maravilhoso e nem era o que estava com muita dificuldade. E nivelava todo mundo pelo intermediário, porque já ajudava. Ela entendia, não, ó, o meu bom aluno, não tenho que me preocupar com ele, não. Ele é o meu bom aluno. Eu tenho que me preocupar quem está do intermediário para baixo, porque são esses que estão com dificuldade de acompanhar a minha sistemática. Que é muito disso que as professoras de psicologia batem na tecla, né? Eu não tenho que me preocupar com os alunos que estão tirando 10, não. Tá tirando 10, tá ótimo. Seja ele filando ou não, ele tirou 10. Ele tem algum conhecimento guardado. Eu tenho que me preocupar com aquele aluno que está do meio para baixo. Porque ele está tendo ou dificuldade de alcançar, ou eu não estou conseguindo alcançá-lo. Porque o professor ele acaba tendo que ter essa
esse sentimento dentro dele. Não é que ele seja incompetente, que ele seja incapaz. Mas aqui o aluno dele naturalmente tem uma dificuldade maior do que os outros, que não são poucos, são muitos alunos dentro desse sentido, se você concorda comigo. E não só as professoras de psicologia, que a gente viu muito Piaget e Vygotsky, né? Mas as professoras de didática também falavam bastante disso. Como é que está a minha didática? Quem é que vai responder a minha didática? É o meu aluno. E, Carol, assim, tem uma coisa que é muito importante, que normalmente nas universidades, quando você tem os cursos de bacharelado, você tem os cursos de tecnologia, por exemplo, que são cursos onde a maioria esmagadora dos professores não são licenciados, né? Eles são bacharéis, né? E aí possuem mestrado, doutorado, tudo mais. Mas são pessoas que, infelizmente, é uma constatação que eu faço dentro da minha bolha, muitos deles carecem de didática. Tem muito professor que ele realmente sabe muito, mas ele não consegue passar a informação de forma que o aluno consiga entender. E isso gera um ruído terrível em sala de aula, né? E aí a gente acaba tendo aí, como reflexo, um número de reprovações muito, muito grandes, ou baixas notas, né? Não necessariamente a reprovação, mas notas muito baixas. E o que acontece também, né, muitos alunos relataram para mim, é que, digamos, você tem determinadas disciplinas que são muito técnicas, o professor passa uma questão e ele só admite uma forma de você resolver. Acontece demais no ciclo básico. Professores, não façam isso, pelo amor de Deus. Não façam isso, pelo amor de Deus. Eu falo como professor agora. Eu acho que a escola, ela deveria ser um ambiente onde você constrói saberes. E a partir do momento em que você age dessa forma, você acaba colocando como se o seu saber fosse único, a forma como você aprendeu, como o professor aprendeu a resolver uma questão, como se ela é a única. E aí isso me lembra muito uma fala do Richard Feynman, né? Que ele diz que quando você busca, você tem um problema e você busca uma resolução para o problema, as pessoas muitas vezes partem diretamente para a resolução matemática. E eles esquecem que você precisa pensar outras formas de resolver, às vezes mais simples. Mas eu posso fazer isso empiricamente, não necessariamente através de uma fórmula matemática. A fórmula matemática é importante. A fala do Igor na semana passada é extremamente importante. Não é porque você sabe fazer uma integral, você consegue resolver uma integral, que você é o bam. Né? Existem outras formas, né? Você precisa, eu acho que tem que ser um ambiente de construção de saberes onde todos os saberes eles precisam ser explorados. Então, assim, sistematizar uma forma de resolver uma questão. E aí, eu lembro muito bem da minha época de graduação que uma coisa o professor propõe um problema e aí você magicamente chega na resolução. Você chegou magicamente, você não sabe nem explicar como você chegou. Aquele número veio à sua cabeça ali, né, implantado por um ser extraterrestre. Essa é uma coisa. Mas quando você é capaz de mostrar para o professor qual foi a sua linha de raciocínio que levou à resolução do problema, isso tem que ser considerado. E muitos professores eles não consideram. Não, isso só está certo se você fizer dessa forma. Né? Então, assim, eu acho que é um problema que muitas pessoas relataram e eu acho que não é algo que está concentrado numa única região, né? Não, de jeito nenhum. Meu irmão sofreu bastante aqui no ciclo básico da Federal, que meu irmão fez engenharia na Federal. Você primeiro paga o ciclo básico para depois escolher a sua engenharia. E daí meu irmão reclamava muito dessa questão. Né? É muito pesado. Acho que todo mundo, se a gente pegar um aluno de cada instituição, a gente vai bater na mesma tecla. Um aluno é pouco, mas vamos pegar uma turma de cada instituição, a gente bate na mesma tecla, na questão da didática, na questão do professor. Olha, ele é monstro, ele sabe muito disso, mas na hora da aula ele fala baixo, ou ele fala para o quadro, ou ele não entende a minha dúvida. É complicado. Da mesma forma que eu também não só culpo os professores, que eu sei que tem aluno que não quer aprender, por N motivos, está no curso obrigado porque o pai quer, está no curso obrigado porque a mãe quer, está naquele curso porque precisa terminar. Enfim, existem vários motivos.
eu acho que tem que chegar num consenso onde seja bom para todo mundo. Eu confesso que muitos professores precisam melhorar. Na área de humanas, eu paguei algumas cadeiras, né? Psicologia, didática. Véi, era totalmente diferente das disciplinas obrigatórias na área de exatas. As disciplinas na área de exatas, elas são muito pesadas e existem professores que tornam ela mais pesada ainda, sabe? E, caramba, eu acho que isso já entra naquela questão, né? Como é que fica o meu psicológico? Como é que eu fico? Quando eu pego professores muito bons, eu tenho o estímulo de querer continuar no curso, de querer seguir aquele professor, de fazer ele meu espelho, ou professora, de fazer ele ou ela o espelho do que eu vou ser. E quando eu pego professores ruins, eu digo que eu não quero ser. Mas o meu psicológico já tá arrasado. Eu até lembrei de um meme, Francioli, que a gente diz que quando a gente tem a primeira desilusão amorosa, a gente chora, né? Se desgasta. Tem muito meme desse aí pela internet. E depois da segunda, terceirinha, você já tá lixando a unha, né? Basicamente foi o que passou comigo na universidade. Os 2 primeiros semestres eu chorava de me acabar, porque eu tinha reprovado, eu nunca tinha reprovado nada na vida, no máximo uma recuperação. Mas reprovar, nunca tinha reprovado. Então eu chorava, chorava. Depois da terceira, eu já tava, tá, presta não, vou pagar de novo. Sabe? A gente se acostuma com o que é ruim, é incrível como a gente faz isso. E a culpa não é nossa de ser ruim. Isso. E é porque vai gerando, assim, você vai se acostumando a empurrar com a barriga, né? E isso quando você não tem. Mas é uma coisa assim que eu vejo muito uma diferença. Eu não sei, a minha trajetória ela está dentro do Instituto Federal, então eu fiz o curso técnico, fiz a graduação, depois entrei como professor substituto, fiquei como professor. Então, assim, o ambiente de instituto é muito diferente do ambiente de universidade. Porque é um ambiente muito próximo. Mesmo que você passe para a graduação, normalmente são os mesmos professores que dão aula para o técnico. Esses alunos do superior, né, do ensino superior, eles têm a mesma estrutura, uma estrutura muito similar ao que os alunos do técnico têm. Então, é um ambiente muito acolhedor, de uma forma bem geral. E o que muitas vezes você não tem na universidade. Né? A universidade, muitas vezes, muitos relatos de pessoas que foram meus alunos no curso técnico ou que foram alunos numa graduação e que fizeram também, foram alunos na graduação no Instituto Federal e passaram também para fazer uma graduação no ensino, na universidade. Eles diziam assim que você chega na universidade, é cada um por si. Então, assim, é muito largado. Cara, você pega aqui e te vira. Enquanto no Instituto você tem um relacionamento bem mais próximo, porque acho que já é essa herança do ensino técnico, né, de você estar ali junto com os pais, com os alunos, tá sempre dando assistência. E aí quando você chega no ensino superior, você tem esse mesmo ambiente, né? Então tem uma pequena diferença, né? Minha relação com a universidade em si, foi no mestrado e no doutorado, que assim são fases diferentes, né? Você já normalmente cada um por si. Mas eu tenho, por exemplo, relações com professor de universidade que também foi professor de instituto, que é muito mais acolhedora. Sabe aquela coisa de que você sai do instituto, às vezes o professor sai do instituto e foi professor no instituto e está na universidade hoje, né? Passou no concurso para a universidade. A forma como ele trata o aluno da universidade é muito diferente de um professor que sempre esteve na universidade. Eu não quero generalizar aqui, porque a gente tem professores nas universidades, né, que são muito bons e muito humanos. Né? Mesmo das engenharias, né, das exatas, são pessoas muito humanas. Então, assim, eles acolhem você, né, e eles querem, porque você, olha, o que aconteceu? Por que você tirou essa nota ruim aqui em cálculo, cara? Vamos ver o que a gente pode fazer e tal. Eu sei que tem professores assim, né, dentro das universidades. Mas eu acho que falta muito, né, do professor buscar de muitos professores, porque assim tem N fatores para isso, mas eu acho que é muito ruim quando você replica as mesmas coisas que você, né, sofreu, né? Vira um ambiente hostil, dependendo do curso onde você esteja, porque principalmente podem ser difíceis e nós mulheres estamos fazendo com que nós temos a equidade, né? Seja igual. Esperamos que sejam, né? Assim, queremos que seja.
E a gente fica, agora imagina o nosso psicológico em ter que lidar com as disciplinas que já são pesadas. Hoje vem mudando bastante, a gente já falou aqui muito sobre isso, que vem mudando bastante, mas a maioria das exatas ainda é muito dominada por homens. Então, você entra numa engenharia, por exemplo, uma engenharia mecânica, ou uma engenharia mais voltada para áreas que você se identifica, mas ela seja mais masculina ainda. Por exemplo, meu irmão fez engenharia elétrica, na turma dele só tinham duas meninas. Depois que foi, sabe, as meninas foram chegando, e daí, mas aí ficou tipo uma sala com 50 pessoas, 8 eram meninas, o resto do homem. Então você tem que lidar com o machismo ali dentro, uma certa perseguição dependendo dos alunos, que, mas fulano não vai conseguir, é mulher. A gente tem que lidar com tudo isso e ainda pensar que a gente tem que passar naquela disciplina. É muito doido a cabeça da gente, fica muito pesado, mas no jovem que está começando a sua vida agora, passar, se depara com tudo isso. E os casos de suicídio, eles apontam isso. Eu não sei, a gente depois futuramente pode falar sobre isso, mas a depressão é um dos fatores fortes dentro das universidades, não sei dentro dos institutos como é, mas a universidade, porque é muito hostil, o professor ele não tá, tipo, ele não tem humano, ele não é humanizado para isso. Uma frase que eu sempre observei desde a graduação, até hoje na pós-graduação, é que existem professores que queriam ser pesquisadores, mas no Brasil a oportunidade para pesquisadores ela é muito restrita. O que acontece? Para você fazer pesquisa, você tem que ser professor. E daí ele acaba transferindo isso para a carreira dele como professor. Ele é um pesquisador brilhante e um professor que... Medíocre, Exato. né? E isso Assim, sim, choca a gente... muito. É, assim, esse ambiente hostil, que assim, a gente tem uma série de situações, né, relatadas por algumas alunas, que falta muita impessoalidade, né? As pessoas, elas são tratadas pelo sexo, assim, né? Então, para uma resolução para um homem, você resolve às vezes de uma forma mais simples, mais rápida. Para a mulher, você vai fazer uma piadinha, você vai fazer uma coisa, infelizmente isso acontece. Então, falta muito disso, de impessoalidade. A gente tem algumas situações, infelizmente, que eu já presenciei muito recentemente, e que eu fico de cara, como dizem assim, fico de cara de ver um negócio daquele dentro de uma instituição. E a gente vai perpetuando uma cultura que eu acho que é horrível, que é terrível, e que precisa acabar para que a gente possa reduzir esses danos às pessoas que, né? Porque você está dentro de uma instituição, diante de uma rotina que ela é uma rotina pesada, onde você estuda basicamente para passar, porque de forma geral, né, a gente não está dentro de um sistema que eu estudo para aprender, eu estudo para passar. Se eu aprender, eu lucrei alguma coisa no processo, né? Mas, de uma forma geral, é bem isso. E aí você tem o psicológico da pessoa sendo afetado e você não consegue enxergar isso, né? Essa carga, esse estresse todo. Quando você tem aí uma coisa é você dizer, eu saí do meu ensino médio, eu pagava, sei lá, 10 disciplinas, 11 disciplinas. Aí você chega na universidade, você vai pagar 6, né? Poxa, que alívio, né? Que alívio, vírgula. Porque primeiro você vai... eu tive disciplina que o professor chegou assim, química foi uma delas. Lembra o que vocês aprenderam no ensino médio? Tudo mentira. Agora vocês vão aprender o que é de verdade. E aí ele pega, entrega para você logo um livrozinho lá do... Deixa eu lembrar aqui um livro O Atkins, geralmente eu não pego o o Atkins. Você pega logo um Atkins, né? E tem professor que ele chega assim, tá vendo isso aqui? Ele entra no primeiro dia de aula, né? Tá vendo isso aqui? Isso das antigas, isso era muito comum. Tá vendo isso aqui? É o livro que vocês vão estudar. Tal dia tem uma prova. E aí você só via o professor no dia da prova. Eu acho que vem mudando muito. E acho que também é porque está se renovando o quadro. Uma coisa que me incomoda é alguns novatos repetirem hábitos antigos. Sou aluno de tal professor, eu repito os mesmos hábitos que o professor. E é triste saber que você é uma mente nova, uma pessoa nova que passou. Você era o oprimido e hoje você é o opressor. Sabe? A gente não está dizendo que você vai ter que deixar uma turma inteira passar, não. Se ele não aprendeu, dependendo
do nível que ele não aprendeu, ele tem que reprovar, pagar novamente de uma forma ou com outro professor, porque quando tem chance de você pagar com outro professor, tá massa. E quando não tem? Tem que pagar com aquele e aquele mesmo. Você não pode atrasar seu curso, você tem que pagar com ele. E você não aguenta mais a cara do cidadão porque você já sabe de cabo a rabo como é que vai ser. Você tem vontade de ir pra aula? Não. De forma nenhuma, né? Você vai chegar em casa e alguém vai entender o que você está passando, dependendo do seu seio familiar? Não. Você vai dividir sua mágoa com quem? Quem bebe na cachaça. Quem usa algum tipo de droga, vai se drogar. Se não usa, vai usar. Exatamente. Aliás, tem grande risco, né, de começar a usar. A gente ri, mas é muito pesado. E quem nem bebe, né? Quem não faz uso de álcool, nem uso de droga ilícitas, vai fazer o quê? Vai entrar em depressão. Vai tentar se matar, porque vai começar a se achar incompetente, inútil, vai começar a ter crise de ansiedade, e daí vai gerar uma carga emocional muito grande, a família não entende, porque você não terminou o curso. Aí vem as comparações. Fulano já terminou, você não terminou por quê? Porque eu tô na final. Fui pra final, porque eu sempre disse ao meu pai, time vitorioso, é aquele que vai pra final e vence. Então, o importante é vencer, sabe? Eu fui para tantas finais, Francioli, tantas finais, que eu me acostumei para a final e achar natural. Mas foi ruim para mim. Eu desenvolvi uma gastrite na época da graduação, eu desenvolvi crises de ansiedade, tanta coisa que eu. Até óculos eu comecei a usar durante a graduação que eu nem precisava, sabe? E hoje eu preciso usar, mas não feito na graduação. E, bicho, mexe com o seu psicológico de um jeito. Comida. Meu Deus, na semana de prova era uma coisa que eu não fazia, era almoçar e jantar. Eu só comi uma bolacha, um biscoito, uma pipoca, então não mexe só com o seu psicológico, mexe com o seu corpo, a sua estrutura, sabe? Mexe com tudo que tem dentro de você. E muitos desses alunos não são assistidos e isso é muito pesado. E o professor que ele não é humano, que é como você disse, muitos professores são bacharéis, eles não são da licenciatura. Isso pesa muito mais porque ele acha que o aluno não é competente. O aluno é competente sim, senão ele não estaria onde ele está hoje. Sabe? E a gente já bateu nessa tecla outra vez, né? Se ele não começar agora, ele precisa de um pouco mais de incentivo. Faça uma atividade, faça um trabalho. Bicho, ajuda teu aluno. Não quer dizer que você vai passar se ele não souber de nada. Mas dá aquela forcinha. Não, é prova, prova, prova. Quadro, quadro, quadro. Ou PowerPoint, PowerPoint, PowerPoint. Né? E daí o aluno fica como? Só vendo aquele monte de livro. Imagina, tu pega um Atkins, tu nunca viu um Atkins na vida, toma o Atkins. E ele dá o Atkins do início ao fim. Uhum. Não, Carol, mas assim, só para relembrar aqui e fazendo uma menção ao Nelson, quando eu conheci o Nelson, ele estava indo para Suíça, se não me engano, para conhecer o grande colisor de hadrons, né? Ele fez uma visita ao CERN. E aí ele chegou a mandar algumas fotos de lá para mim e dizendo aqui, olha, François, bacana esse instrumento aqui que o pessoal usa para dar aula. Eu digo, massa, cara, que negócio legal. Aí ele explicando e tal. Eu disse, poxa, cara, a gente não tem isso. Ele disse, pois é, um equipamento que eles davam aula em 1800 e pouco, a gente não usa isso aqui. Né? Então, assim, nós temos muitos recursos e a gente quando fala assim, bacharel, né, só para deixar muito claro, a gente tem muito licenciado que não tem didática nenhuma e a gente tem muitos bacharéis que têm didática. Né? É só uma questão de eu acho que você primeiro tem a humanização, você precisa entender que eu não estou dando aula para máquinas, mesmo que hoje as aulas sejam virtuais, mas não estou dando aula para máquinas, eu estou dando aula para pessoas. Eu sei que muitas pessoas falam que dentro de ambiente de trabalho, assim como um ambiente de estudo, você tem que separar a vida pessoal, isso não existe. Né? O teu aluno, ele chega para a tua aula, ele está com um problema em casa, e isso vai afetar o desempenho dele, da mesma forma que o professor, se tiver um problema em casa, ele vai chegar na aula, ele vai ter uma queda no desempenho dele em sala de aula. E um profissional, da mesma forma, chegando em um outro ambiente, e um profissional como se o professor não fosse profissional, né? Então, um profissional de uma outra área chegando no seu trabalho, ele vai ter também queda de rendimento de acordo com os problemas que ele venha passando. Então, a assistência nesse ponto é primordial. Daí a importância da gente construir esses ambientes que sejam acolhedores, né? E é uma prática que vem lá desde o acolhimento, seja o acompanhamento com as monitorias, né? Pelos monitores das disciplinas. E o professor ele precisa fazer.
esse diagnóstico da turma para saber quem ele consegue verificar ali, se está bem, se não está bem, não somente do ponto de vista didático, né? Ele não está conseguindo absorver, mas por que ele não está conseguindo absorver? Normalmente aquele professor que é um pouco mais dedicado no ponto de vista de didática, ele vai variar a didática dele para que você tenha um nível de sucesso, para que a turma tenha um nível de sucesso. Não estou conseguindo. Meu amigo, aí você vai ter que recorrer à assessoria pedagógica, né? Não tem como simplesmente fazer de um curso ou querer ganhar a fama, que eu já quis ter essa fama de professor que reprova, só que eu nunca consegui reprovar. Então, nunca tive essa fama de grande reprovador. Sou muito exigente, mas não sou um grande reprovador. Então, assim, é importante que a pessoa tenha noção do que ele está ensinando, né? O que é que eu estou ensinando? Quais são os valores? Principalmente isso, né? O conteúdo que você está passando para os teus alunos, que você está apresentando para os teus alunos, que eles vão absorver em menor ou maior grau, e os valores, que eu acho que são extremamente importantes. Então, é isso que eu acho também, Francioli, eu concordo muito com a sua fala. E às vezes a gente precisa muito se colocar no lugar do outro. E eu noto que dentro das universidades isso não acontece. Tanto do professor para o aluno, como do aluno para o professor, quanto do aluno a aluno, que eu acho que o do aluno a aluno é o pior que tem. Você não se coloca no lugar do outro, não sabe a realidade do outro e julga o outro, né? E eu acho que deveria ser o inverso. Não, fulano tá com dúvida, vou lá. Por isso que as monitorias são tão importantes. Eu acho que são essenciais e a gente que tem muita dúvida. Eu tive um monitor na época de uma das orgânicas que, bicho, salvou minha vida, o monitor, sabe? E foi muito bom para mim, e eu lembro o nome dele até hoje, o Fábio. Ele sentava horas comigo, às vezes até não, já tinha acabado a monitoria, mas ele sentava comigo, Carol, eu dizia, olha, não vou conseguir, não, você vai, senta aqui comigo. Ele marcava nos sábados, ele não tinha obrigação, ele era um mestrado, mas ele era nosso monitor, ele era aluno do professor. E ele marcava, conversava, dizia, olha, você precisa se acalmar, porque além de tudo, tem um nervosismo, né? Fazer uma desgraçada de uma prova. A gente já falou sobre isso aqui. Você tá nervosa, tá com a sobrecarga, você tem muito conteúdo, você mistura um conteúdo com outro. Então, o fato do monitor, ele vir te ajudar, já te dá uma visão diferente da coisa, porque ele tá ali aluno a aluno. Não é aluno professor, é aluno a aluno. Ele não é teu professor, ele é um aluno que se destacou e hoje volta para te ajudar, para que tu possa chegar também. Então, você é muito bom, seja um monitor muito bom, acolha todo mundo e olhe para todos os níveis, sabe, dentro daquela monitoria, porque não adianta eu olhar só para um. E um fato triste que me marcou e eu não consegui superar até hoje, fazer uma terapia e falar disso, inclusive, tá? Porque para mim foi sério, que eu disse, eu não seria essa professora. A turma era um pouco grande, então quem chegasse sentava na frente primeiro e guardava para o seu grupo, porque são ilhas, ainda tem isso, né? Dentro da própria sala existem ilhas, grupos distintos, que às vezes se dão bem, às vezes um não olha para a cara do outro. Então, um determinado grupo chegava, já sentava na frente e guardava a cadeira de todo mundo. Vrá! Todas as cadeiras da frente estavam ocupadas. Então, quem chegasse depois era do meio para trás, ou um canto mais escondido da sala. E teve uma determinada professora que dava aula de costas para a gente, porque a gente estava um pouco mais atrás e de frente para esse grupo. A gente passou pouquíssimo tempo com ela, mas isso para mim foi chocante. Eu discuti com ela na época. Perguntei com ela, qual era? Por quê? Todo mundo tá aqui para aprender. Não é porque a gente tá no meio, a gente tá no fundo, que isso vai testar nossa capacidade de inteligência. Se tem lugar para estar na frente, eu vou entrar no meio ou no fundo. E pior ainda, que antigamente, né, a universidade hoje ela melhorou muito, tem ar-condicionado nas salas. Antigamente tinha ar-condicionado não, a gente só sentava embaixo do ventilador. Um calor do veneno. Os grupos sentavam embaixo dos ventiladores. Então, se não tinha ventilador na frente, ninguém ia sentar na frente por conta do calor, que o sol batia na parede da nossa sala na época. Então, veja quantos empecilhos no mesmo lugar para você se esforçar para aprender. Aqui em Pernambuco é muito quente. Hoje não, hoje está ótimo, climatizado, vários ventiladores. Mas antes era ventilador de teto, isso eram 4. Quem chegou cedo, pegava as 4 vagas. Quem chegou tarde, calor, sabe? Então, você tem que lidar com tudo isso e você só tem 17 anos, 16 anos, 19 anos. Bicho, é muito pesado. Então, o seio familiar, em primeiro lugar, tem que dar esse apoio.
Dizer, meu filho, olha, você vai terminar, vai devagar, vai no seu tempo, ninguém tá aqui para lhe cobrar, vai dar certo, né? Acho que o seio familiar, independente de qualquer coisa, ele tem que ajudar muito o aluno, porque lá dentro a gente tá tomando uma prensa atrás da outra, sendo São batalhas esmagado, diárias, né? sendo São batalhas esmagado. diárias. Isso. E em segundo passo, eu digo muito, Francioli, que quem está lá dentro e já tem um pouco mais de experiência, ajuda quem está com mais dificuldade. Na própria turma, a gente já falou sobre isso no meu episódio anterior, né? Não finge que tu não está num barco diferente, não. Por mais que teu barco seja uma lancha ou um barco de grande estrutura, vai lá no barquinho, sabe? Quem tem lancha que ajude a rebocar os que tem barquinho, né? Isso, muito É disso. digno, é uma atitude digna, né? Exato, porque a gente está no mesmo barco para terminar aquele curso, mas cada um no seu barquinho, na sua lancha diferente, que são as realidades sociais, né? Tantas outras realidades que a gente sabe. Então, assim, bicho, se tu não puder ajudar, não atrapalha. A frase para mim desse Exatamente. episódio é: na graduação, se você não puder ajudar o coleguinha, não o atrapalhe, porque isso também desmotiva. Porque você se sente inferior àquela pessoa que está tirando nota mais alta. E ninguém é inferior, até porque a gente já bateu também nessa tecla, que você não é uma nota. Porque eu me policiava muito. E, poxa, eu estudei tanto e eu reprovei. Eu não que eu não soubesse de nada, mas o simples fato de. Triste o que eu vou falar aqui, mas o professor me marcou. Ele não gostava de mim. Ele não separava. Então qualquer erro era fatal. Sabe? Isso existe muito. É um tipo de assédio, mas quem vai denunciar? Uhum. Então, Isso eu queria falar num programa especial. já temos uma deixa para continuação. Então é isso para mim hoje. O episódio de hoje, ele me traz muita coisa boa, porque minha graduação foi de muita gente boa, Francioli. Muita gente que me marcou positivamente e as coisas ruins não me torna, não vem à mente. Eu me apeguei a tantas coisas boas, a tanta coisa, tanto meus amigos. À tarde eu tive poucas amigas, como eu falei, né? Éramos um grupo de 4, contando comigo. Mas à noite eu falava com geral, a gente era muito unido. Eu tenho amigos que até hoje estudaram comigo, a gente se encontra, fala. Nossa, rede social. E é maravilhoso. E podia ser assim com todo mundo, de qualquer turno, de qualquer lugar. Professores, onde eu encontro, sabe? Foram professores excelentes. Os professores não tão excelentes, eu não encontro mais. Ou muda a calçada, nossa, o tempo passou, mudei, né? Mas os professores excelentes eu tenho contato até hoje. E é incrível como a parte boa da minha graduação ela me marcou. Assim como a parte ruim marcam outras pessoas. Que eu tenho uma amiga que não quer nem pisar na universidade hoje, no curso. É o que acaba sendo uma realidade. Então, Carol, vamos fazer somente uma rápida, um rápido resumo, né, do que a gente falou hoje. O acolhimento ele é extremamente importante para o aluno que está entrando na universidade. A falta de um bom acolhimento ou um bom acolhimento pode ou vai, com certeza, marcar o aluno e a trajetória dele durante todo o curso. O curso ele precisa ser pensado pelos gestores de forma que possa garantir com que ocorra uma aclimatação dos alunos ao curso, principalmente nesses cursos com uma base mais ou dita mais complicada, nesses cursos que tem aí disciplinas como matemática, né, os cálculos, as físicas e as químicas, porque de certa forma é um choque muito grande para muitos alunos que entram na faculdade e se deparam imediatamente com disciplinas muito difíceis e com as quais os próprios professores eles não conseguem desenvolver didáticas que ajudem o aluno a entender melhor e a lograr êxito, que esse é um dos objetivos da instituição, fazer com que o aluno ele logre êxito no seu percurso formativo. É extremamente importante que colegas de sala, que os professores e que estruturas da universidade possam observar os alunos, porque esse estresse, esse desgaste psicológico desses alunos durante o percurso formativo acaba levando eles a quadros de depressão e, inclusive, a entrar, né, no mundo das drogas, seja eles lícitas ou ilícitas, como forma, muitas vezes, de
aplacar essas angústias, né, esse estresse que é sofrido dentro da universidade, né, e some-se a isso comportamentos tóxicos dentro dessas instituições, né, como ambientes machistas, como a impessoalidade que muitas vezes acontece, a pressão exacerbada sobre em determinadas situações, e evidentemente contribuem para um desgaste desses alunos. É essencial, né, que a família ela acompanhe, né, esses alunos dentro da instituição, para que a manutenção dele ali dentro, né, para que a permanência dele seja garantida, e também para que ele tenha ou se sinta, né, apoiado pela família e, evidentemente, pela instituição com os seus vários setores, né, que garantem ou que têm as políticas de garantia de permanência dentro da instituição e de acompanhamento psicológico, social, etc. Então, eu acho que foi um episódio bem interessante, a gente trouxe muitos elementos aí que foram pontuados por vários alunos de várias universidades com as quais eu conversei, também Carol, né? E que levantaram esses questionamentos e que também nos deram aí ideias de outros episódios, temas para outros episódios que eu acredito que podem ser do interesse não somente dos alunos que estão ingressando na universidade. Tem recadinho, Carol? Pessoal, o recado que eu tenho para hoje é: siga uma página que fala sobre ciência, educação e tecnologia. Divulgue essa página, seja um apoiador, porque nos tempos atuais precisamos de pessoas que distribuam a verdade, tá? Então, vamos estar seguindo, seja a Luz do Candeeiro, ou seja alguma página que vocês tenham familiaridade, e vamos divulgar essa página para que mais pessoas possam ter alcance a ciência, educação e tecnologia de qualidade de forma simplificada, como nós estamos tentando fazer. Foi um prazer imenso estar com vocês neste podcast do dia de hoje. Acredito que nosso querosene ainda vai queimar muito nesse assunto, né? Porque ele deixou muitas pontas para que possamos conversar e falar algumas realidades, que a minha de Francioli foi diferente, dos nossos convidados também serão diferentes das nossas, mas espero contar com a presença de todo mundo nos ouvindo, onde quer que você esteja. Fiquem bem, se cuidem, use máscara e até breve. Valeu, Francioli. E para você que está nos escutando, acompanhe também as nossas publicações no site aluzdocandeeiro.com.br e o conteúdo que postamos também no Instagram. E se você ainda não assistiu os nossos vídeos sobre representatividade feminina na ciência, não perca tempo, dá uma olhadinha no IGTV do A Luz do Candeeiro no Instagram e você vai poder acompanhar essas entrevistas que são muito interessantes. Então é isso aí, pessoal. Até mais, Carol. Até mais para você que ficou até agora nos ouvindo e até o próximo episódio.